tá coisa aqui pelo Brasil. E tem outros relatos, sim. Inclusive tem, bom, por exemplo, que não tem a ver com a internet em si, mas que em reuniões ser colocado pessoas para fazer essa infiltração, né, utilizando essas canetinhas espiãs, vagabunda que a gente encontra por aí, é usado inclusive por grandes empresas e pessoas do próprio governo para fazer esse tipo de investigação em reuniões de ONGs. Né? Então, eles pegam esse caso, eu não sei se eu posso falar aqui, até porque está sendo divulgado, então melhor não citar da onde foi, mas pegaram uma reunião de uma ONG que estava lutando lá pelo Belo Monte, e pegaram um popular lá da região e pagaram ele e colocaram ele para se infiltrar e passar informações da ONG. Então, para o pessoal da ONG era só uma pessoa que morava lá, um cara bem humilde mesmo, e estava passando informações e com uma caneta espiã. Então, a gente tem que ficar atento a muitas coisas, né? A tecnologia envolve muita coisa, tá? Hoje em dia tá em tudo na nossa vida. Então a gente tem que ficar atento a isso. Arthur, bom dia. Esse assunto que você trata é muito importante, né, pra gente. Obrigada por ter trazido isso. Eu tenho algumas perguntas, eu vou fazer de cada vez para não bolar também em campo. Você falou que os dados são armazenados, obviamente, né? Nossos e-mails, nossas mensagens. Tem um tempo limite para o armazenamento dessas informações? Tipo, armazenado por 5 anos, 10 anos, 15? Olha, legalmente tem sim. Na verdade, da internet eu não sei. Com relação a dados da internet, não. Da internet não tem isso por lei. Mas, por exemplo, de celular, as chamadas que você faz, a localização do seu dispositivo, né, que ele é rastreado, tem a posição pelas torres que ele está sendo. Essas informações, por lei, tem um limite. No Brasil, eu acho que é de 5 anos. Mas, assim como eu falei, né, o espaço para eles, isso não é problema. Mas eu duvido também que seja apagado. Eu não acredito nisso deles apagarem os dados nem do celular que tem esse limite. Mas de internet não tem. De informações suas que está no Facebook, não tem nenhuma legislação que fala disso, não. Inclusive de fotos, tem uma pessoa que tinha relatado que quando você deleta uma foto no Facebook, já tem uma pessoa que você pega o link direto da foto, né? Aquele que termina lá em .png, por exemplo. Mais de 3 anos depois, a pessoa acessava esse link .png e a foto estava lá ainda. Depois dela ter ido lá, clicado em excluir, não aparecia mais no perfil dela, mas ela estava com acesso à foto ainda. Isso tinha sido colocado que tinha sido um erro do Facebook, já aconteceu com o MySpace também. Mas eu não acredito em erro, não. Eu realmente acho que eles não excluem, de fato, nenhum tipo de dado. Você deu uma sugestão de colocação de senhas mais seguras, né? Nas nossas utilizações, mas tem alguma outra forma de ficar mais seguro com relação a essas utilizações de Facebook, de e-mail, tudo mais? Tá, a questão da senha é unicamente para invasões e interceptações de hackers terceiros, né? Como eu falei, eu acho que esse problema é um dos menores, né? Que isso depende de um terceiro estar interessado em invadir a sua conta. E isso existe bastante também, inclusive daquele que estava falando de relatos de ativistas.
tem disso, inclusive, de outras ONGs, né, com outros assuntos, querendo derrubar participantes e serviços e sites de outras ONGs. Então, a questão da senha é mais com relação a isso. Mas a segurança da troca de conversa e com relação a isso mesmo é usar serviços, né, mais seguros, que não tem... Sempre vai depender da confiança, né? Porque mesmo que falar, em vez de usar o WhatsApp ou em vez de usar o Facebook, usa o serviço tal, que é aberto e é livre, né, que significa que é livre, que ele tem o código aberto e ele tem todo um conceito por trás de não utilizar softwares privados dentro dele, né, para não ter brechas para nada disso. Mas mesmo assim ainda depende da confiança, porque se você não for ter seu próprio servidor e instalar, que depende de conhecimento técnico, vai depender de usar um serviço de outro. Mas tem serviços que estão comprometidos com isso, com a segurança. Então, e diferentemente dessas grandes corporações como o Facebook, né, e o WhatsApp, que é puramente comercial e que explicitamente não se preocupa de fato com a privacidade das pessoas. Então ainda vale a pena avaliar, né, de utilizar serviços mais confiáveis para esse tipo de uso. Mas quais seriam esses serviços mais confiáveis? Bom, no link que eu coloquei na apresentação, que eu vou disponibilizar depois, tem uma listagem bem grande para todos os tipos de serviço mesmo que possa querer usar. E acho que é melhor consultar lá, mesmo que... Se tiver disponível lá, tranquilo. Sim. Você olha depois. Você estava falando que você consegue acessar o e-mail das pessoas que acessam sua página. Você consegue obter o endereço delas ou você consegue entrar na conta de e-mail delas? Não, o endereço de e-mail. Tá. Então, uma pessoa que nunca apareceu no meu site, mas abriu a página lá do meu site, já consigo puxar o e-mail dessa pessoa que deveria ser anônima. Né? Ele identifica a pessoa, não sei se puxar o CPF dela. Assim mesmo. Só mais uma pergunta. E a pessoa vive isso, essa descoberta? Bom, tem extensões para navegador que bloqueia de salvar cookies e bloqueia algumas bibliotecas de terceiros. Que, por exemplo, tem sites que você entra que puxam lá um monte de dados, serviços do Google para publicidade, para rastreio de estatísticas. Então, esses dados, esses bibliotecas que estão por trás dos sites que você vão navegando, que vai salvando, né, o que você está fazendo. Então, tem extensões que vão impedindo isso. E também tem até a questão que eu falei, né, você está logado no Facebook e outros serviços. Daí está o seu dado lá, fica salvo no navegador que você é você. Que existe cookies, né, que é o arquivinho que é salvado no navegador. E, bom, se tem algo muito sensível que você queira navegar, é melhor que não faça login de coisas em serviços e faça essas pesquisas ao mesmo tempo. E que use navegadores e redes alternativas como o Tor, né, que pode pesquisar depois, que é uma rede para manter o IP anônimo e é um browser preocupado justamente com isso. Só mais uma pergunta. Em contato com uma ativista na Austrália, que a gente já convidou para participar dos nossos grupos de WhatsApp, ela nos falou que eles não utilizam o WhatsApp por achar que não é seguro. E lá eles utilizam o Signal. Vocês sabem me informar se ele realmente é mais seguro que o WhatsApp? Então, o próprio WhatsApp, esse sistema que não faz tanto tempo que ele implementou de criptografia ponto a ponto, que eles dizem,
é a tecnologia desse Signal. E aparentemente eles são mais comprometidos com segurança, sim. Mas aparentemente, como eu falei, não tem como realmente botar a mão no fogo por essas empresas, né? Porque quem tem controle do servidor são eles mesmo. Né? Então, a gente tem acesso, por exemplo, do Signal e do Telegram também, que é bastante usado. A gente tem, é aberto e é livre os softwares que a gente está usando, tanto no computador quanto no celular, o aplicativo no celular, a gente consegue ver tudo o que ele está fazendo. Mas o que está lá no servidor, que faz a ponte entre um e outro, está no servidor deles e só eles sabem o que tem por lá. Então, nós chamamos backdoors, né? São essas portas de saída que pode ter algo lá no servidor deles que dá uma brecha, mas muitos ativistas realmente confiam mais no Signal. E a própria licença dele e os termos de uso dele é melhor do que o do WhatsApp. Né? Que do WhatsApp, ele abertamente não... Eles se dizem seguro, mas... Obrigada. Qualquer coisa é melhor que o WhatsApp. O Signal tem métodos matemáticos da criptografia reconhecidamente mais maduros que o Telegram. Assim, a crítica que ele recebe é que para usar o Signal é obrigatório estar na Play Store do Google. Eu não tenho a conta do Google cadastrada no meu telefone. Eu deixo de acessar muitos aplicativos, mas é a forma que diminui a forma de eu ser rastreado. Mas então, o problema do Signal é esse. Mas ele é aberto, ele manda SMS criptografados se não tiver nem 3G por perto, e tem uns métodos matemáticos mais maduros que o do Telegram. Só que ele exige, a única forma de tê-lo é necessário ter a conta do Google, não tem como ser independente disso. Assim, realmente tem essa questão também, que a gente pode, a forma mais segura mesmo que a gente pode fazer é criptografar por a gente mesmo as informações que a gente vai mandar um para o outro. Então, por exemplo, tem técnicas que a gente pode usar de criptografar o e-mail antes de ser enviado para a pessoa que vai receber, e só a pessoa que está recebendo tem a chave de abertura desse e-mail. Então, essa seria a forma mais segura. Esse, como ele falou, o Signal também, ele já tinha, faz muito tempo que ele tinha esse recurso já. Inclusive, eu e a Nayara, a gente utilizava há anos atrás, quando ainda o SMS era algo comum, a gente trocava SMS criptografados, então abrindo no aplicativo normal de SMS do celular, a gente via lá um monte de letras e números, tudo bagunçado, que não dava para saber de nada, parecia uma mensagem de erro. E abrindo pelo aplicativo certo, descriptografando, era uma mensagem. Então, essa seria a forma mais segura, realmente. E você vai ensinar isso pra gente, né? Obrigada. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para você. Esses dados, eles que ficam armazenados nesses provedores, eles são de interesse privado só dessa empresa ou não? Não. Ele tem interesse privado, assim, por exemplo, do Facebook, que ele ganha com isso, né, vendendo publicidade direcionada, né, que ele sabe pelo seu comportamento, os seus gostos e provavelmente o que você vai gostar de receber e vende isso para as empresas. Mas também tem ligações com o governo, inclusive daquele projeto que eu cheguei a comentar do PRISM. Eles têm portas abertas para entidades do governo que têm acesso a esses dados. Então, porque se a gente pensar que todos os corruptos utilizam WhatsApp, Facebook, telefone, vão e andam buscando uma ajuda de dinheiro, etc, etc. Eles não poderiam utilizar essas informações, esse banco de dados, utilizar como provas, ou isso não pode ser usado como prova? Então aqui, o governo do Brasil ainda não tem essa liberdade de acesso a serviços que... normalmente esses serviços que a gente usa é tudo de fora, é tudo nos Estados Unidos. Então não é aberto para todos os governos.
Assim como eu comentei, o governo do Brasil utiliza alguns recursos com aplicativos deles que a gente instala. É que ele pega informações dessa forma. Tem aplicativo do governo que a gente coloca, tipo, eu não lembro se o do imposto de renda se tem alguma coisa, mas, por exemplo, a gente instala o aplicativo do imposto de renda. E a gente coloca lá que a gente libera para ele permissão, né, no aplicativo, que ele consegue ter acesso aos dados do nosso telefone. Mas, por exemplo, o Facebook e o WhatsApp, eles são lá dos Estados Unidos e o negócio dele é com o governo do próprio Estados Unidos, né? Maurício, uma pergunta para você. Você falou a respeito ali dos desenhos, né, da Mônica, do Maurício de Souza e tal. E eu me interessei pelo porco chauvinista. Por que chauvinista? Tem alguma outra menção, tipo, machista no meio dessa história? Ou foi só para rimar? Oi. Bom, esse nome em si eu não pesquisei, não identifiquei a origem do nome em si, né? Agora tinha outro termo de nome, como por exemplo torresmo, que era o porco do Chico Bento. Aí já é obviamente uma referência aí para um tipo de produto alimentício derivado do porco, né? Agora, da onde que veio esse chauvinista mesmo, eu não sei. Agora, pensando em outras associações curiosas aí, quando eu mostrei o lance lá do personagem mudo Humberto, que estava libertando o peixinho e o passarinho, né? Aí eu achei bem coincidente que justamente o personagem que estava como, digamos, um captor deles, né? Que é o Jeremias, que é o único personagem negro da Turma da Mônica, né? Então, me pareceu bastante irônico isso, né? Porque a gente se coloca como um movimento de libertação do século XXI, dos escravos atuais, né? Mas, justamente, um representante aí de um povo que foi escravizado por tanto tempo no Brasil, aí ele estava como o captor dos animais aí nessas histórias, né? Então, não sei se eventualmente colocar personagens mais importantes, né, como a Mônica e outros, aí pegaria um pouco mais, um pouco pior, né, para eles, né, não sei. Uma relação que eu fiz na literatura, né, é que o Machado de Assis tem, naquele livro famoso Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem um clássico caso do personagem Prudêncio, que era um negro, né, que era bastante maltratado como escravo quando criança, pelo personagem principal do livro, que era o Brás Cubas, né? E aí, depois, esse personagem ele foi liberto, né? E só que depois... eu não enxergo, tá de longe. Acabou. Tá. Só que depois, esse personagem ele foi liberto e ele foi o protagonista encontrou ele açoitando um outro negro, porque o negro comprou um outro negro na época, né? Então, aí fez uma reflexão de que o negro, tentando compensar o que ele sofreu no passado, ele foi maltratar um outro, né? Então, aqui foi uma relação que eu encontrei também nesse quadrinho, né? Como se justamente o personagem que teve essa herança familiar de escravização foi então explorar os animais nessas histórias. Então, é uma associação que consigo me ver cabeça a ver um pouco com o que você me falou, né? Não sei. A gente começou 25 minutos atrasado, então façam as suas perguntas de uma vez, e aí vocês conseguirem responder de maneira bem sintética, a resposta for longa, aí fica para conversar. Bem, eu teria muita coisa para falar, para acrescentar aqui, mas eu posso resumir então.
Eu endosso assim, o convite, a recomendação que ele fez para frequentar a CryptoRave. É um evento que acontece em São Paulo todo ano, no primeiro final de semana de maio. É um evento que não tem apenas palestras técnicas, tem um bom componente político e ideológico. Então, quem puder estar em São Paulo na data é muito recomendável, tem muito foco nisso, em como ativistas devem se proteger. Eu recomendo outros eventos também. Agora, em meados de julho, de 11 a 14, acontecerá em Porto Alegre mais uma edição do Fórum Internacional do Software Livre. Quem está lá no Sul, quem puder estar no Rio Grande do Sul na época, eu também recomendo. É um evento que acontece desde o ano 2000 e que, novamente, tem um forte componente político e ideológico, então não precisa ser da área de computação para ir. Discute-se muito também a importância do software livre na máquina pública. Um outro evento que eu posso recomendar também, é pena que este ano ainda está realizado no Corpus Christi, mas no quarto sábado de abril, todo ano, acontece o FLISOL, o Festival Latino-Americano de Instalação de Software Livre, em cidades de toda a América Latina, onde tiver pessoas dispostas a realizá-lo. Então, tem, novamente, palestras técnicas, não técnicas, dependendo do pessoal que estiver na cidade. Então, nesses 3 eventos, vocês teriam um dia inteiro ou vários dias para conversar com pessoas do movimento pelo software livre e entender a importância disso. Assim, coisa que eu e o Arthur estamos explicando brevemente aqui por cima, por falta de tempo. E eu confesso que, apesar de reconhecer a importância de algumas técnicas, algumas ferramentas, eu ainda não uso todas. E eu sinto falta de um treinamento em como instalar, em como usar um e-mail criptografado, por exemplo. Eu sinto falta desse treinamento que poderia ser dado, se nós morássemos todos na mesma cidade, ou poderia ser dado por ti, ou eu conheço outras ONGs que oferecem ferramentas, que oferecem treinamento em ferramentas seguras. Acho que faltaria iniciativa e o movimento vegano começar a perceber a importância de usar essas ferramentas mais seguras. Tenho 2 dúvidas em relação à pegada e assinatura. Uma é se aqueles complementos de navegação anônima servem para alguma coisa ou é só fachada, e se aqueles programas tipo Tor servem para alguma coisa ou também só fachada. Então, desses complementos, dessas extensões, tem algumas que são privativas também, que a gente não sabe o que tem por trás e o uso delas, mas tem algumas, inclusive naquele site que eu coloquei, que vai poder ter acesso lá no slide, tem indicação de algumas seguras, de fato, que tem o código aberto e que a gente consegue ver lá que eles realmente não fazem nada, e essa não tem um uso por trás. Então, tem algumas sim, que é importante de usar. E a rede Tor funciona, assim, é um negócio muito interessante. Eu até ia explicar aqui no slide, mas eu acabei pulando por causa de tempo. E ele serve para manter o IP anônimo, né? Que o IP seria o RG de cada ponto de internet que existe. Então, o seu roteador tem um IP único, que seria o RG dele, e com isso te identifica. O Tor quebra isso, né? Você continua tendo o seu IP, mas ao chegar no site que você está querendo navegar, vai chegar um IP diferente. Então, funciona. E uma dica minha também que eu acabei não falando, um alerta, porque de todos os Windows que já foi lançado, o 10 é o pior para a privacidade de vocês. Então, quem usa o Windows 10... É um keylogger. É bom ter atenção a isso, que seu computador e as suas informações não é só de vocês.